Olá, turma. Hoje vamos falar um pouco sobre a determinação da composição de equilíbrio. Bem, quando nós temos a constante de equilíbrio e, por exemplo, as concentrações iniciais, nós lidamos com as situações mais comuns para trabalhar as noções de equilíbrio. O fato é que, dispondo dessas informações, nós podemos conseguir compreender alguns pontos importantes, como, por exemplo, avaliar a extensão de uma reação, prever a direção no qual a reação irá se processar, ou seja, se o sentido direto ou o sentido inverso serão favorecidos, além de, é claro, determinar as concentrações de equilíbrio. Para tentar deixar esses conceitos bastante claros, vamos trabalhar algumas situações. Comecemos com esse exemplo, onde é dito que uma amostra de PCl5 no estado gasoso é colocada em um recipiente com volume de 0,5 litros e aquecido a 160 graus. PCl5 era composto em PCl3 e Cl2. No equilíbrio, nós temos as concentrações de PCl3 e PCl2 iguais, sendo igual a 0,203, e também nos é dado a constante de equilíbrio, no caso Kc, portanto se referindo às concentrações, nessa temperatura. Bem, antes de mais nada, nós precisamos escrever qual a equação que representa esse processo. Nós temos aqui que o PCl5, no estado gasoso, ele se decompõe formando o PCl3 juntamente com o Cl2. Vejam, as informações que nós dispomos aqui são as seguintes. É dada a concentração dos produtos no equilíbrio e é dado o volume. Portanto, se nós temos concentração, se nós temos a quantidade em mols e temos o volume, nós temos como determinar as concentrações. É mais razoável, em situações como essa, nós pensarmos o seguinte. No equilíbrio, que é o estado final já, nós não sabemos qual a concentração final de PCl5. Nós sabemos apenas a quantidade, sabemos apenas que tem uma quantidade inicial que se decompõe, que vai gerar um valor conhecido das outras espécies. Mas sabemos que o PCl3 vai ter uma concentração dada pela quantidade em mols, 0,203 mols, por um volume de 0,5 litros. Da mesma forma, o cloro, como tem a mesma quantidade, 0,203 mols em um volume de 0,5 litros. Bem, a partir disso, nós podemos observar o seguinte também. O Kc para essa reação vai ser dada pelo produto das concentrações dos produtos, ou seja, a concentração de PCl3 vezes a concentração de Cl2, tudo isso dividido pela concentração do PCl5. O que nos interessa aqui é determinar a concentração final, a concentração no equilíbrio do PCl5. Então é razoável que nós rearranjemos essa equação de modo que a concentração do PCl5 vai ser dada pelo produto das concentrações dos produtos PCl3 e Cl2, tudo isso dividido agora pela constante Kc. Bem, se nós substituirmos esses valores, nós vamos ter o seguinte: a concentração de PCl3, que resulta dessa divisão, vai ser 0,406 mols por litro. A concentração do cloro vai ter o mesmo valor, 0,406. Se dividirmos tudo isso pelo valor de Kc, que aqui é dado como sendo 0,0635, lembrando que isso é específico para a temperatura de trabalho. Ao fazermos isso, nós encontramos que a concentração do PCl5 vai ser igual a 2,6 mols por litro. Essa seria uma situação bastante simples, no qual nós partimos de um sistema e nós encontramos as concentrações finais, quantidade em mols, portanto, as concentrações dos produtos, e como observamos, essa informação permite que nós encontremos a concentração remanescente do produto que se decompôs. Vejamos agora um outro problema. Aqui é apresentada a reação entre o monóxido de carbono e água.
produzindo o dióxido de carbono e hidrogênio, todas as espécies no estado gasoso. Essa reação ela é utilizada para aumentar a quantidade proporcional de hidrogênio no gás de síntese. O gás de síntese é composto pelos gases CO, monóxido de carbono, e hidrogênio. De fato, quanto maior a quantidade proporcional de hidrogênio, maior o poder calorífico e, portanto, mais adequado seria essa mistura, uma vez que ela liberaria maior quantidade de calor. Na situação aqui, é dito que se inicia com 1 mol, um sistema reacional se inicia com 1 mol de monóxido de carbono e de água, a mesma concentração de cada, ou mesma quantidade, em um recipiente de 50 litros. Portanto, permite que nós calculemos a sua concentração inicial. A pergunta é, quantos mols de cada substância estará em equilíbrio a 1000 graus Celsius, considerando aqui o valor de Kc é 0,58. Para facilitar a nossa compreensão, vamos repetir aqui a equação e vamos avaliar o cenário nas seguintes situações. Primeiro, qual seria a concentração de cada uma das espécies, reagentes e produtos, no início, quer dizer, no momento que os reagentes são postos em contato? Qual é a variação que ocorre no decorrer da reação? E, finalmente, qual a concentração final de todas as espécies no equilíbrio? Bem, antes de mais nada, nós podemos calcular a concentração inicial das espécies envolvidas, que seria o CO. Nós sabemos que a concentração dele vai ser dada pela quantidade de mols, 1 mol pelo volume, que é 50 litros. Então, se nós dividirmos 1 por 50, 1 mol por 50 litros, nós vamos ter uma concentração de 0,02 mols por litro. Ok. Essa também vai ser a concentração de água, uma vez que eles estão presentes no mesmo recipiente, portanto, no mesmo volume e na mesma quantidade. Então, aqui no início, nós vamos indicar, representando em mols por litro, a concentração do CO e a concentração da água. Partindo do pressuposto que não há CO2 nem hidrogênio, nesse momento, nós indicamos seus valores de concentração como sendo igual a zero e vamos prever qual a variação. Reparem que é fundamental nós nos atermos à estequiometria da reação. Está ela balanceada? Caso nós não verifiquemos isso, nós corremos o risco de efetuar todos os cálculos e encontrar valores equivocados. Bem, aqui nós verificamos sem dificuldades que a equação química está balanceada. E aí nós vamos dizer o seguinte, para cada quantidade de CO que é consumida, nós vamos representar por X, portanto uma variação negativa, nós vamos ter a mesma quantidade de água sendo consumida. E aí vamos ter uma quantidade equivalente, igual, de CO2 sendo produzido e de hidrogênio sendo produzido. Hidrogênio sendo produzido. Então vamos colocar aqui como sendo mais X. De modo que no equilíbrio, as concentrações remanescentes serão 0,02 menos X para o CO, mesma quantidade para a água, e a quantidade X e X para CO2 e água. Bem, o valor da constante de equilíbrio, o Kc, de uma reação como essa, vai ser dado pelos produtos das concentrações dos produtos. No caso aqui nós temos CO2 e hidrogênio. O produto dessas concentrações dividido pela concentração de CO e a concentração de água. Ok. Reparem que aqui nós dispomos do valor da constante de equilíbrio, o Kc, que é apresentado no problema. E nós sabemos as concentrações relativas das espécies, reagentes e produtos em função de uma incógnita, que é o X. Portanto, o problema consiste em tentar encontrar esse valor de X. Bem, substituindo aqui na equação, vejam, o valor de Kc, 0,58, 0,58, seria igual. Aí vamos colocar aqui as concentrações de CO2 e hidrogênio, que seria no equilíbrio X e X. Portanto, X vezes X, X ao quadrado. E as concentrações de CO e água seria 0,02 menos X vezes o mesmo valor, portanto, isso aqui é elevado ao quadrado. E aí nós podemos resolver esse problema aplicando a raiz quadrada de ambos os lados, ou facilitar a resolução do problema dessa forma.
cabe uma observação aqui. Quando nós calculamos a raiz quadrada desse valor, nós vamos encontrar duas possibilidades, né? Um valor positivo e um valor negativo. Mas a gente já pode de cara descartar o valor negativo, porque ele não vai apresentar um significado físico. Como assim? Basicamente, se você tiver um valor negativo de x, você está dizendo que o CO está sendo consumido, porém sua concentração aumenta. Logo, podemos descartá-lo sem maiores discussões. Ok, resolvendo isso, a raiz de 0,58, valor positivo, né, seria 0,76. Isso aqui seria igual a x dividido por 0,02 menos x. Se nós fizermos o desenvolvimento dessa equação, nós vamos encontrar que o valor de x vai ser igual a 0, deixa eu ver aqui. X vai ser igual, portanto, a 0,0086. Ok, depois dessas informações, nós podemos encontrar as concentrações. Por exemplo, concentração do CO. Aqui, como mostrado no equilíbrio, essa concentração vai ser 0,02 menos x. Então, se nós substituirmos 0,02 menos x, isso vai ser igual a 0,02 menos 0,0086, que nos dá 0,0114 mols por litro. Mols por litro, ok. Bem, observem que essa concentração vai ser igual à concentração de água, uma vez que eles estão lá com os mesmos valores. E se nós voltarmos para o problema, a pergunta que está sendo feita é quantos mols de cada substância vai estar presente? A gente descobriu aqui a concentração final dessas espécies. Então, para nós determinarmos o número de mols de CO, que é equivalente ao número de mols de água, o que nós vamos fazer é multiplicar essa concentração, 0,0114 mols por litro, vezes o volume, que é de 50 litros. Ok, cancelamos as unidades devidas aqui, e nós vamos encontrar que a quantidade em mols final é 0,57 mols. A concentração das espécies formadas, ou seja, a concentração do CO2, que é igual à concentração de hidrogênio, ela vai ser dada de forma equivalente como sendo igual a x. X aqui é o 0,086 mols por litro. E se nós quisermos encontrar o número de mols, vamos aproveitar o espaço aqui em cima. A gente vai ter que o número de mols de CO2, que é igual ao número de mols de hidrogênio, vai ser igual à concentração, ou seja, 0,0086 mols por litro, vezes o volume, que é de 50 litros. E aí, ao fazermos isso aqui, nós encontramos uma quantidade final de 0,43 mols. Então, reparem que para a resolução do problema, nós determinamos ou encontramos as concentrações, mas não esquecer que é pedido a quantidade em mols, não a concentração. Do contrário, a resolução do problema estaria incompleta. Ok? Bem, vamos a um problema que envolve algumas outras circunstâncias, ou uma situação um pouquinho mais interessante. O problema é similar ao anterior, partindo da seguinte situação. A reação entre o hidrogênio gasoso e o iodo gasoso produz o ácido iodídrico. E nessa situação nós partimos de quantidades diferentes dos reagentes. Aqui nós temos 1 mol de hidrogênio e 2 mols de iodo. São colocados em um recipiente de 1 litro. E é pedido para se determinar as concentrações finais da mistura gasosa quando é o equilíbrio atingido nessa temperatura. E aqui é dado o valor da constante Kc. Vamos montar um sistema idêntico ao caso anterior e vamos considerar aqui quais são as situações que nós dispomos. Veja, o número de mols aqui dividido pelo volume, que vai dar a concentração, é igual à própria concentração por conta do volume ser de 1 litro. Então a gente já vai colocar as situações direto aqui. A concentração de hidrogênio seria 1, equivalente ao número de mols, e de iodo 2. Não teríamos o produto formado, portanto 0.
nós teríamos a seguinte variação. Para cada mol de hidrogênio consumido, que nós vamos representar por x, nesse caso menos x, nós temos a mesma quantidade de iodo consumido, porém a quantidade do ácido formado é o dobro, 2 vezes x. Mais 2 vezes x. Ok. Então, no equilíbrio, as concentrações remanescentes de hidrogênios será 1 menos x, de iodo será 2 menos x, e a concentração do produto será de 2x. Se nós montarmos a equação que descreve a constante de equilíbrio, Kc, nós temos que aqui será dado pela concentração de HI elevado ao quadrado, reparem no coeficiente estequiométrico, não esquecer de conferir sempre se o balanceamento está correto. Tudo isso aqui dividido pela concentração de hidrogênio, multiplicado pela concentração de iodo. Ok, se nós dispomos desses valores, vamos substituir, começando aqui com o valor de Kc. Kc é 48,7. Isso aqui vai ser igual à concentração de ácido iodídrico, seria 2x. Precisaremos elevar esse valor ao quadrado, de acordo com a fórmula. E vamos dividir isso aqui por 1 menos x vezes 2 menos x. Bem, aí tem diferentes formas de nós resolvermos isso. Vamos tentar desenvolver essa equação da seguinte forma. Se nós fizermos as multiplicações aqui, vamos multiplicar 1 por 2 e por menos x, depois vamos multiplicar menos x por 2, menos x por menos x. Aqui a gente vai ter que 1 vezes 2, 2, menos x, menos 2x, mais menos x menos x dá mais x2. Isso aqui vai ser igual. A gente pode pegar aqui esse valor, 2x ao quadrado dá 4x2. Então a gente pode colocar 4x2 dividido pelo 48,7, que a gente já vai ter uma facilidade nos cálculos. Desenvolvendo isso, a gente vai ter, vamos colocar o x ao quadrado aqui na frente, menos o 3x mais 2, 4 dividido por 48,7 vai dar 0,0805, e aí o x ao quadrado. Bem, vamos pegar essa equação desenvolvida até aqui e vamos continuar no próximo slide. Bem, então nós ficamos aqui na equação x2 menos 3x mais 2 igual a 0,0805 x2. Então, vamos rearranjar essa equação aqui. Vamos passar esse valor positivo aqui para esse lado. A gente vai ter que x2 menos esse valor x2 vai ser igual a aproximadamente 0,920 x2 menos 3x mais 2 igual a 0. E aí nós temos uma equação de segundo grau. Temos aqui o valor equivalente a A, o valor equivalente a B e o valor equivalente a C. Então, se nós utilizarmos a equação de Bhaskara aqui, a gente vai ter que x vai ser igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, que é B2, menos 4AC. Tudo isso aqui dividido por 2A. Ok, então substituindo os valores aqui, nós vamos ter que o x, vamos lá, colocar o valor de x. X vai ser igual ao valor de menos b, portanto 3, mais ou menos raiz quadrada. Então b ao quadrado seria menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 0,920, vezes c, que é igual a 2. Raiz quadrada de tudo isso aqui. Isso dividido por 2 vezes a. Então, 2 vezes 0,920. Ok, e aí nós vamos desenvolver essa equação. Nós vamos chegar às duas raízes possíveis de x. X seria igual a 2,33 ou
0,93. Bem, veja o seguinte, aqui nós não temos valores positivos, então nós vamos precisar fazer uma avaliação mais detalhada. Por que um desses valores não vai ter significado físico? Olha, se nós pensarmos na concentração de hidrogênio no equilíbrio, ela vai ser dada, como nós colocamos no slide anterior, por 1 mol por litro menos x. Então vejam, se x for um valor maior que 1, ou seja, se x for igual a 2,33, nós vamos afirmar que o hidrogênio, embora esteja sendo consumido, vai resultar no valor negativo. A quantidade mínima de hidrogênio que poderia estar contida seria zero. Ainda assim, dado o conhecimento da constante de equilíbrio, nós sabemos que você não vai ter o valor zero, vai existir algum valor ainda de hidrogênio na concentração. Então, nós podemos perfeitamente descartar esse valor como tendo significado físico e levarmos a interpretarmos x como sendo o valor que nos interessa. Ok, de posse dessa informação, nós podemos agora sim encontrar a concentração de hidrogênio, que vai ser 1,00 menos x, ou seja, menos 0,93. Isso vai dar uma concentração de 0,07 mols por litro. A concentração de iodo, por sua vez, vai ser igual a 2 menos x, e, portanto, vai ser igual a 2 menos 0,93. Isso dá igual, 0,93 dá igual a 1,07 mols por litro. E, finalmente, a concentração do produto vai ser igual a 2 vezes x, ou seja, 2 vezes 0,93 e, portanto, a concentração final seria 1,86 mols por litro. E assim nós temos as concentrações de todas as espécies no equilíbrio. É isso.